começando mais um vídeo com o tradicional bordão do Livro-me. E o livro dessa semana é A Guerra que Salvou a Minha Vida, da Kimberly Bradley. Ele tem cerca de 240 páginas e foi lançado em 2017 pela editora Darkside. Eu acho muito louco quando você tá lendo e aí você entende o porquê do título. Então eu vou basicamente explicar a história pelo título. O livro chama A Guerra que Salvou a Minha Vida, como eu já disse umas 5 vezes em 20 segundos. A guerra na qual ele fala é a Segunda Guerra Mundial. E uma coisa importante de saber é que ele é narrado em primeira pessoa, por uma menina chamada Ada, que acha que tem 10 anos. E você já vai entender o porquê que ela acha. E é dito que a Segunda Guerra Mundial salvou a vida dela porque ela e o seu irmão Jamie viviam em condições totalmente horríveis. Ela nasceu com uma doença no pé que eles chamavam de pé torto. E aí a mãe dela, que a gente também nem sabe o nome porque é o livro inteiro chamada de mãe, sempre culpava a Ada por ter nascido desse jeito, tinha vergonha dela, não deixava ela sair de casa e agia como se fosse culpa dela. Ela era maltratada frequentemente e ela que cuidava do irmão, porque a mãe na maior parte das vezes nem estava por perto. E aí, pelo fato dela ficar o dia inteiro presa dentro de casa, nunca saía, ela não sabia o que eram algumas coisas comuns pra gente, tipo a grama. E também acho que já deu pra perceber que ela nem ia pra escola. E a mãe dela nunca dava explicações sobre as coisas, então ela não sabia o sobrenome, não sabia a data de aniversário, e também tinha muitas palavras assim que ela não conhecia, não sabia ler, até que começou a Segunda Guerra Mundial. E eles moravam em Londres e tinham uma certeza gigantesca de que a cidade ia ser bombardeada. Então tinham trens tirando as crianças da cidade, levando elas para morarem com outras famílias. E aí, logicamente, a mãe deles nem ligou, então eles saíram escondidos. Pegaram um trem, ela e o irmão, e foi muito difícil porque ela não conseguia andar, tinha uma dor terrível no pé, ainda mais porque não era tratado. Mas aí deu tudo certo, eles conseguiram pegar o trem e aí saíram de Londres. Só que eles estavam em uma situação deplorável, todos malnutridos, com roupas rasgadas, sujas. A Ada estava com o pé todinho machucado por falta de tratamento. Então acabou que todas as crianças conseguiram uma família e eles não, até porque eles nem estavam na lista, nem estavam esperando por eles. Mas aí apareceu uma mulher chamada Susan, que ela acabou mesmo não querendo, aceitando ficar com os dois. E aí a vida deles foi melhorando, porque eles foram bem cuidados, eles aprenderam um monte de coisa, eles viviam em condições agora legais. E aí a história vai se desenvolvendo a partir disso, a partir dessa nova vida que eles têm lá e o jeito que eles vão evoluindo. Antes de fazer esse vídeo, eu tive que procurar um pouco mais do que normalmente eu procuro. É legal que eu falo como se fosse uma coisa assim de anos, mas tem 2 vídeos no canal. Porque eu nunca tinha ouvido falar da Kimberly, nem lido nada dela, então eu fui pesquisar para ver os livros que ela tinha escrito e tal, porque eu não conhecia nada mesmo. Então, resumindo bastante, ela nasceu em Indiana em 1967. A sua paixão pela literatura começou cedo, só que ela se formou em química. E aí um dia o seu colega de quarto convenceu ela a fazer um curso de introdução à literatura infantil. E ela adorou, e a sua instrutora a incentivou muito a escrever. E aí ela começou a trabalhar como freelancer escrevendo para revistas equestres, e depois de um tempo publicou seu primeiro livro. E bom, depois desse vieram mais 17. Atualmente ela é escritora e mora com seu marido, filhos. Eu acho que já ficou meio explícito que eu gostei muito do livro. Caso não tenha ficado, eu vou falar. Eu gostei muito do livro. Ele trata sobre bastante temas assim muito interessantes, como os maus tratos, abandono, deficiência, um monte de coisa. E também tem uma visão bem legal sobre a guerra, porque no livro a guerra é meio que a salvação para a vida desses irmãos, diferente da maioria das obras que passam nesse contexto histórico. E a escrita também é incrível, e uma coisa que eu gostei bastante foi a evolução dos personagens. Eu achei que eles foram muito bem desenvolvidos. Se você pegar para comparar eles no começo e no final do livro, é incrível. Em 2016, A Guerra que Salvou a Minha Vida ganhou o prêmio Schneider Family Book, que é um prêmio que homenageia um autor ou um ilustrador por um livro que incorpora uma expressão artística para falar sobre deficiência para crianças ou adolescentes. E nesse mesmo ano, ele foi o primeiro best-seller do New York Times. Outra coisa que eu queria falar também é a falta de reconhecimento desse livro. Eu antes de ler nunca tinha ouvido falar, nem da Kimberly, nem desse livro. Eu fui pesquisar quando eu comecei a ler. Tem pouquíssimas pessoas falando sobre, e inclusive se você for olhar no site da Amazon, que é um site gigante, não tem nenhuma avaliação o livro, ninguém foi lá
Ou seja, pouquíssimas pessoas já leram. Eu realmente acho que ele merecia mais reconhecimento, porque é muito legal, principalmente pro alcance que teve. Então eu nem vou fazer a parte para quem já leu nesse livro, porque, como eu disse, pouquíssimas pessoas leram. Eu acho que não seria muito interessante fazer essa parte do vídeo, então eu vou finalizar por aqui mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Leiam esse livro, que é muito bom. Deixa aí nos comentários um livro pra gente falar aqui. Não esquece do like e de compartilhar o vídeo. Então até quinta-feira que vem.